Mas como Linha de Frente, pela sua própria natureza, é um programa de combate, é um programa de debate, vamos sair desses temas mais leves e voltar para a polêmica. O governo federal finalizou a proposta que cria regras para proibir militares de disputarem eleição ou ocuparem cargos políticos. Agora é hora de pagar a conta. Segundo a Folha, o texto da PEC foi definido na última segunda-feira após ficar 5 meses parados por definição do Palácio do Planalto. Um dos trechos do documento proíbe a sindicalização e a greve. Olha, quem diria, hein? PT contra a sindicalização e contra a greve. Nada mais liberal do que um conservador no poder, nada mais conservador do que um progressista no poder. Além disso, o texto afirma que caso o militar queira disputar as eleições, deve ser, ou pelo menos não vai ser preso, ou pelo menos isso, deve ser transferido para a reserva e não preso, pelo menos isso, né? No ato do registro da candidatura. Eu queria ouvir isso. Primeiro vamos ouvir aqui o pessoal do eleitoral. O Cristiano Vilela, um grande advogado eleitoral. Eu queria que você analisasse sob o ponto de vista da constitucionalidade. Te parece um ato um pouco de revanchismo o que está acontecendo? Olha, Capês, eu não acho um ato de revanchismo, eu acho uma medida totalmente constitucional e eu vejo que é uma medida que, uma vez aprovada, claro, ela vai se amoldar claramente no que é o papel público de cada instituição. E aí nós temos que as instituições militares, elas cumprem um papel fundamental na estrutura do corpo jurídico do Brasil, no sentido de que elas ocupam a posição de instituições de Estado. Instituições de Estado não podem, elas têm que ser protegidas, preservadas. Elas não podem ficar à mercê de quaisquer interesses, de quaisquer jogos políticos. Então, da mesma forma, por exemplo, que um juiz não pode sair da magistratura, se afastar para ocupar um cargo público, voltar depois para a magistratura, da mesma forma que um promotor de justiça ou que um delegado de polícia não pode fazer isso, se afastar, voltar, o militar é a mesma coisa. Caso um determinado militar entenda que tem um interesse, tem a vontade, tem a vocação de partir para a vida pública, ele que peça que dê baixa, que peça a exoneração do serviço público e aí sim vai ficar livre para cumprir o papel que ele quiser. Agora, uma vez ele estando no exercício da vida pública, no exercício da atividade parlamentar, da mesma forma que o magistrado, o MP ou qualquer outra carreira de Estado, não pode haver confusão e não pode haver a ocupação de cargo público. Ricardo Roos, se é tão óbvio assim, por que o governo Lula não fez isso nos mandatos anteriores em que esteve no poder ou a presidente Dilma? Primeiro eu não tenho tanta clareza que seja... Eu não vi o texto da PEC ainda, né, que foi definido agora na segunda-feira. É importante a gente dar uma analisada no texto da PEC, entender os detalhes, porque, primeiro, hoje já não é uma coisa... É possível o militar concorrer, mas já não é como um cidadão, né, que não seja militar, que tem um rito ali de estar afiliado a um partido político 6 meses antes da data do pleito e, enfim, cumprir alguma militar já tem regras diferentes. Pode concorrer a um cargo um deputado federal que está no mandato, ele não precisa sair. Apesar de entender que não é uma função necessariamente como você estava citando, Cristiano, mas é um deputado que está no meio do mandato, no mandato ele pode continuar no mandato e concorrer à reeleição. Talvez a gente também tenha que dar uma olhada nisso. Eu acho que tem um cheirinho, apesar de eu concordar com alguns pontos, em especial no que o Cristiano falou aqui, acho que sem radicalismo nenhum tem alguns pontos que podem ser positivos, quero ver o texto da PEC, mas a gente também teria que pensar em outros lados. Eu acho que um deputado concorrer à reeleição no mandato, por exemplo, é desigual com todos os outros que concorrem que não têm mandato, por exemplo. Então, só para a gente trabalhar, se a PEC ficar só nesse ponto, talvez tenha um cheirinho, uma pontinha, e como já tem em outros atos do governo, de revanchismo. Posso pegar a linha do... Pode, aqui a Elaine, você não é flamenguista? Ele falou em cheirinho, então... Mas tudo bem, vamos ouvir a Deise primeiro. Flamenguista fede? Ué, você Tem uma piada do Flamengo. O Diego que fala. Cheirinho pro título foi o Diego, que é um jogador do Santos. Entendi. E é complexado, queria ser do Rio. Ele fala, aqui tem um cheirinho diferente do Flamengo, né? Mas vamos enfrentar. A Deise, que é gremista, né? Por favor. Eu sou colorado. Então, opa, desculpa. Vamos lá, Deise. Não, então, gente, só pegar carona no que o Ricardo falou, eu acho que tem uma questão de revanchismo. Eu concordo com a PEC se ela parar nesse tom. Né? E concordo com tudo que o Ricardo falou. A questão do revanchismo, só pegar um aspecto histórico para a gente pensar aqui.
A gente sabe que existem algumas pautas que são caras da esquerda e algumas que são pautas caras da direita. Então, só dar para a gente pensar aqui. Evangélicos e católicos, né? A esquerda, ela surgiu nas comunidades eclesiais de base, né? Então, existe essa diferença, tanto é que durante a campanha eleitoral o Lula abordou muito, né? Falando que ia acenar para os evangélicos, porque existe, sim, um tratamento histórico diferenciado. É a mesma coisa em relação aos militares. Por que o Ricardo está falando que existe o revanchismo? Porque se vocês forem lembrar, eu concordo que tem, assim, os militares não têm que entrar na política, o aspecto é a garantia da defesa nacional, da segurança. Mas a gente teve no governo Dilma Rousseff, não sei se vocês lembram, a Comissão Nacional da Verdade, que responsabilizou os militares pela maioria dos crimes cometidos na ditadura. Então, a partir daquele momento, os militares, que desde a abertura democrática eles tinham uma sensação no Brasil de que eles estavam ali para a manutenção da ordem, no governo Dilma Rousseff eles tiveram é como se a hombridade deles tivesse sido posta de lado. Isso foi resgatado com o governo Bolsonaro. Então, da mesma coisa que a gente fala que existe essa diferença no tratamento de católicos e evangélicos, existe na questão dos militares. A esquerda foi, em certa medida, punitivista em relação aos militares. E o ex-presidente Jair Bolsonaro trouxe de volta a glória e a hombridade dos militares. Então, também tem um pouquinho de revanchismo aqui.